Telepatia. O que é telepatia? Telepatia, essa palavra, tele, né, vem aí de longe, e patia, de patos, do grego, sentimentos, sensações, emoções e pensamentos. Muita gente pensa que a telepatia é a transmissão do pensamento. Essa aí é uma interpretação pequena, está pequenino, está se tornando menor o fenômeno. A telepatia é uma coisa bem maior do que a transmissão de pensamento. É a transmissão de sentimentos, sensações e emoções. Por exemplo, se eu pegar aqui uma maçã, se Armandinho ali pegar uma maçã, né, e ele pensar numa maçã, e só que ele não vai falar, ele vai falar a palavra apple. Eu não sei falar inglês. Ele vai lá falar apple. Eu vou saber que é uma maçã? Não vou. Ele vai transmitir o pensamento, eu vou entender apple, mas não vou saber que apple é uma maçã. Mas se ele pensar numa maçã, se ele imaginar o gosto, eu captar, eu vou saber que ele está se tratando de uma maçã. Então a telepatia não é apenas a transmissão do pensamento. A telepatia é a transmissão das emoções, das sensações e dos pensamentos, né? Então a telepatia é um fenômeno que está presente praticamente em todas as percepções extrasensoriais. Você vê no médium, por exemplo, no primeiro contato que ele tem, ele já tem um contato mais ou menos telepático. Você vê muitas vezes o Newton está lá dentro, a pessoa entra para conversar com ele, na hora que ele já sente alguma coisa. Então o primeiro contato ali é como se já fosse uma coisa telepática assim. E ali a mediunidade aflora e ele consegue captar todas aquelas informações, como vocês já viram. E a vidência, minha gente? A vidência, muita gente confunde vidência com clarividência. Qual é a diferença da vidência para clarividência? É importante a gente saber isso aí também. A vidência é a capacidade de ver além da matéria. Por exemplo, eu conheci um vidente que ele olha para você, ele se concentra e diz: você está com um cálculo renal, você está com um efizema pulmonar, você está com um problema na sua válvula do coração. Ele vê a doença através de você. Ele é um vidente. Eu estou dando um exemplo. O clarividente já é diferente. A clarividência é a percepção através das formas opacas envolvendo distância, tempo e espaço. A clarividência é diferente. Por exemplo, tem um caso. Vamos supor que... Vou falar de você, Normandinho, que eu já falei que só, né? Vou falar de outra pessoa aqui. Vamos supor que o Luigi deixou... Estava aqui na reunião, aí lembrou, começou a pensar: eita, meu Deus, um botijão de gás lá em casa está explodindo, eu vou correndo para lá. Aí ele sai daqui correndo e vai lá, que o botijão de gás está explodindo. Isso é um fenômeno de clarividência, que o botijão não estava aqui, estava em outro local. Ele vai lá, está lá a casa pegando fogo. Aí a gente que não entende diz: ah, mas Luigi é um médium incrível, como é que ele não sabia? Ele foi lá e viu e foi lá. Aí diz logo que é médium. E não é bem assim. Se fosse, qual é a diferença? Se fosse o médium, se ele fosse médium, o espírito ia aparecer para ele, ia dizer: Luigi, meu filho, vá lá correndo na sua casa, que tem um botijão de gás que está explodindo e sua família corre perigo. Existiria uma comunicação. E no caso não existiu comunicação. Ele foi uma percepção extrasensorial. Ali ele viu o botijão de gás e a casa explodindo. Ele foi lá correndo. Então é diferente. E muitas vezes nós espíritas fazemos confusão. Então como é que você vai estudar espiritismo, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos e não vai estudar isso aí? Tem que estudar para entender. É muito importante que haja esse tipo de abordagem que infelizmente na casa espírita a gente não vê. Pode passar. A clarividência, ela pode ser premonitória, que é ver o futuro, ou retrocognitiva, que é ver o passado, tá? Premonitória é ver o futuro. Por exemplo, você mesmo. Você já foi na cartomante? Vai na cartomante. Geralmente mulher adora essas coisas, né? E vai. Não, já vai. Diz que é espírita, mas vai. Você vai. Aí quando chegam lá, Natália mesmo, Natália vai. Quando chegam lá, aí bota a carta.
Aí bota a carta, aí veja se não é assim. Aí geralmente a cartomante diz, tô vendo aqui muita inveja em cima de você. Todo mundo tem inveja, já notaram isso? Tô vendo muita inveja. Aí olha assim e diz, olhe, aqui no trabalho do seu marido tem uma mulher lá. Ah, eu sabia, e começa. Aí começa, né? Tem isso, né? Loiro, tem uma loira lá no âmbito do trabalho do seu marido, já começa a mistificar, porque tem picareta em todo lugar. E aí, resultado, a parapsicologia, ela não reconhece a cartomante. Na carta não tem nada. Mas ela não reconhece as cartas, a parapsicologia, mas reconhece a cartomante. Porque ela tem a capacidade, a percepção extrasensorial de ver. De ver lá na frente e aquilo acontecer. A gente viu como é que Nostradamus conseguiu prever tanta coisa. Como é que o outro paranormal lá de São Paulo, chamado Rodrigo Tudor, conseguiu prever os atentados das Torres Gêmeas com tanta precisão. Tem na internet. Ele narrando, eu vejo aviões batendo em prédios, muita coisa dourada, 3 dias antes. Coisa louca, como é que a pessoa pode prever uma coisa? Uma coisa inimaginável. Ele não sabia que era ali, que era aquilo, mas ele descrevia e depois você via que ele estava se referindo àquele acidente. Como isso é possível? A pessoa prevê o futuro e o futuro existe? O destino existe? Quer dizer, então, são situações que a gente tem que abordar para a gente poder entender espiritismo, né? E a retrognitiva é ver o passado. Um exemplo, terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose. Você pode ver o passado. Eu tenho um caso que eu sempre conto nas minhas palestras, que eu tinha uma amiga que era muito ciumenta. Era um ciúme louco, um ciúme doentio. Ela dizia, Guilherme, eu não vou casar não, eu sou muito feia. Ela já tinha passado dos 30, a mulher tem uma coisa de que, né? Tem que casar com 30, assim. E aí ela dizia, e eu olhava para ela, eu não via, assim, não era uma mulher, assim, sim, entendeu, né? Mas eu não podia dizer para ela, quando ela dizia, eu sou muito feia, Guilherme, aí eu dizia, né? Aquela mentirinha, eu dizia, não. Eu olhava para ver se tinha, digo, pense em algo positivo da sua personalidade, que você mentaliza algo do seu corpo ou da sua personalidade. Você mentalize que você, ao mentalizar, você vai vivenciar aquilo ali, vai se achar bonita. Mas eu olhava, eu não via nada. Aí eu vi que ela tem os olhos bonitos, assim, grandes. Seus olhos são lindos. Comece a olhar, veja que seus olhos são lindos. Comece a mentalizar seus olhos, que você vai se achar bonita. E aí ela foi, e depois de uma semana, a gente fazendo no grupo de estudos de parapsicologia, a gente foi fazer uma regressão. O professor disse, olhe, vocês conhecem alguém que tem algum trauma que queira submeter ao nosso trabalho aqui de regressão, tratamento, uma pesquisa? Eu me lembrei dela, que ela tinha esse trauma, porque ela tinha sido noiva 3 vezes. Faltando 1 mês para o casamento dela, dava uma crise de ciúme doentio nessa mulher, que nenhum dos noivos aguentou. E acabava o casamento, o último tinha até um apartamento comprado, passagem, lua de mel, tudo. Ele não teve dúvida. Correu, porque a gente sabe que piora, né? Casou, o ciúme piora. E eu fui vítima disso também. Eu vou interromper a história para contar outra. Eu acabei meu casamento, em 2016, aí eu arrumei uma namorada, que era muito ciumenta. Mas era ciumenta mesmo. Que a gente foi fazer 2 palestras, uma em São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Eu estava sem dormir, cansado. Foi um dia de psicografia ao lado do médio Orlando Noronha. Eu cheguei no hotel cansado. Aí entrei logo no banheiro para tomar um banho. Aí o telefone tocou. Uma ligação, 2, 3, aquelas ligações, uma atrás da outra, que não para. Eu digo, alguma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai já tem uma certa idade, minha mãe, eu saí todo molhado para ver. Quando eu vi, era ela. Eu digo, aconteceu alguma coisa. Aí liguei, disse, o que foi que houve, meu bem, que você está ligando? Você está onde? Digo, eu estou no hotel, por que você não atendeu a ligação? Eu estava no banho, cheguei cansado. Quem está aí com você? Pronto. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, Jesus Cristo. Tá eu e Jesus aqui no hotel. Aí não tinha, aí acabei o namoro. Passe pra ele. Só faltou isso. Passe para ele, só faltou isso. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Aí, resultado. Aí, é o ciúme, e ela assim, sem conseguir casar, né? Aí foi ela que eu levei para a pesquisa. E lá na pesquisa a gente regrediu ela até a vida intrauterina.
Porque ela tinha um ciúme doentio e ela não sabia a causa do ciúme. Ela tinha feito a TCC, terapia cognitiva comportamental, tinha feito vários tipos de análise e nada de resolver. E já estava ficando com as rugas e não casava. E aí, ela era assim, deixa eu ver como é que ela era, se tem alguém parecido com ela aqui. Não. Ela era magrinha. Aí, resultado, aí a menina pegou, aí ela pegou, a gente regrediu. Ela, dentro da barriga da mãe, ela narrava que queria, via a mãe dizendo, brigando com o pai não queria que ela nascesse, queria que a mãe abortasse. Aí a gente, como era um trabalho de pesquisa, a gente gravou, monitorou tudo, aí quando foi à tarde, a gente chamou a mãe. E a mãe confirmou com as mesmas palavras tudo aquilo que tinha ocorrido, que o pai não queria que ela nascesse, que ele estava desempregado e queria que ela abortasse. E a gente vê hoje a própria psicologia afirmando que você deve conversar com a criança quando está no ventre da mãe, que a mãe deve ouvir músicas mais calmas. Eu acho que a minha ouviu muito rock and roll, porque eu nasci muito agitado. Mas, no outro dia, a gente regrediu ela até a vida intrauterina. Ou melhor, a vida antes da vida intrauterina. E deu uma história incrível. Essa mulher se via no sul da Espanha, era o dia do casamento dela, na região, acho que era a região da Catalunha ali, era o dia do casamento dela. Ela narrava a paisagem, descrevia os lugares, começou a falar um dialeto, que a gente depois viu que era uma mistura de espanhol com catalão, que ela não falava, é um fenômeno que nós da parapsicologia chamamos de xenoglossia, que é você falar uma língua que no estado de consciência normal você não fala. Ela descrevia que morava na aldeia de ciganos e que ao casar fazia um pacto de sangue com o noivo, colocava sangue com sangue, saía. Eles construíam uma cabana, ela de olho fechado desenhava a posição das madeiras para pôr a tenda e ela só podia retornar para a aldeia quando estivesse grávida. Aí ela conta que o marido saía para caçar todo dia e voltava meio-dia. Aí ele saiu, veio meio-dia, 1, 2, e o marido não veio. Aí ela pegou o cavalo e foi para a floresta. Quando chegou na beira de um pântano, encontrou o marido dela mantendo relações sexuais com a mãe dela. Olha, foi um choque para ela tão grande, que ela desceu do cavalo. E outra coisa, ela tinha um processo asmático também, que iniciou esse processo aos 18 anos de idade. Geralmente a asma você nasce com ela ou adquire durante a infância, ela veio surgir a asma aos 18 anos. Depois dessa situação, que ela viu a mãe lá com o marido, ela desceu do cavalo, foi correndo, chegou na beira de um penhasco, se atirou num pântano e se suicidou aos 18 anos da idade, morreu sufocada pela lama. Aí você olha e analisa, põe a leitura da pesquisa atrás do fenômeno e vê por que ela tinha o ciúme doentio. Porque não tinha um motivo nessa vida. Né? Porque quando chegava próximo da vida atual, o inconsciente dela, que é a parte espiritual dela, a parte transcendente, não a parte biológica, foi quem viveu aquela experiência e trazia o ciúme como uma lembrança guardada no inconsciente pretérito. E quando a gente sabe, quando você externa aquilo ali, você supera. Você supera e ela superou não só a questão do ciúme, como a asma. Ela ficou curada. Eu estava no shopping, uns 2, 3 meses depois. Casou? Eu ia contar isso agora, você nem espera. Faltando 3 meses. Por quê? Porque quer olhar presente? Ela está curada do ciúme. Aí o que aconteceu, tá? Casou. Aí eu estava no shopping andando, quando eu vejo ela de mão dada com um rapaz bonito, boa pinta assim, feito eu, de mão dada assim, andando. Aí, não. Aí eu olhei pra ela e disse, menina, conseguiste? Ela disse, pois é, Guilherme, você disse que meus olhos eram bonitos. Aí eu fui pro espelho, olhei, eu vi que era, comecei a andar assim, olha. Eu só andava nos lugares assim. Ele era casado, deixou a esposa pra ficar comigo. Eu digo, menina. E ela hoje já tem 2 filhos e tá casada. Quer dizer, então você veja, né? A retrognição é ver o passado. Então, através da terapia de vidas passadas, você tem como ver o passado. Então, é muito interessante a gente ter esse tipo de abordagem, mesmo eu estou brincando, conversando, para a gente entender, porque às vezes um assunto tão complexo, tão difícil, que a gente é obrigado a tentar passar para vocês de uma forma mais leve, conversando, brincando, porque é assim. O Nilton é professor de história, dá aquelas aulas de cursinho bem engraçadas, assim, feito eu, assim, para poder o aluno aprender e passar no vestibular.
Eu aprendi isso com o Newton. Então, pode passar o próximo vídeo. Aí eu pergunto, se a clarividência vê o futuro, o destino existe? Podemos mudar o futuro? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Alguém quer responder? Pode falar. Bom, o destino existe. Geralmente existe e está dentro de um traçado evolutivo, né? De um traçado evolutivo. Nosso destino está escrito numa realidade, mas nós podemos mudar o destino. O nosso destino nós construímos. Podemos mudar sim. A gente vem com aquele coisa traçada, mas você pode mudar. Por exemplo, Armandinho, eu vim com o Armandinho para cá em 93, né? Dos Estados Unidos. Aí nós viemos juntos. Aí eu fiquei aqui, vim aqui para Boynton Beach, fiquei lavando prato, e Armandinho ficou em Miami, vendendo celular, ficou milionário, e eu fiquei pobre e voltei para o Brasil. E Armandinho hoje mora aqui há 25 anos. Eu podia ter ficado, não podia? Então não foi o destino, foi uma questão também, o destino trouxe a gente para cá, agora cada um fez suas escolhas. Então o livre-arbítrio existe. Né? O livre-arbítrio existe. Então, minha gente... Mas é que tem um certo limite, até que ponto você pode... Aí a gente não sabe, nesse ponto não existe. Porque o ser humano tem mania de ter tudo determinado, o ponto onde não existe isso. Tudo acontece por lentas e sucessivas aproximações. Então a gente não tem muito. A paranormalidade é um fenômeno tão interessante. Eu conheci, no interior de São Paulo também, um rapaz, ele pega um chumaço de algodão com álcool, ele põe ali assim. Aí ele põe a tensão da consciência e ali ele acende. É um fenômeno que nós chamamos de parapirogenia. Piro de fogo, parapirogenia. Não tem espírito ali. Então o que a gente vê é já que a gente está hoje aqui com um fenômeno na casa, é a gente entender os fenômenos. É importante que vocês entendam isso. Como é que você vai participar de uma reunião de psicografia sem entender o que é psicografia, o que é mediunidade, o que é paranormalidade? Como eu falei no início, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Daniel Brinkley, que fez um filme chamado The Secrets of the Light. Alguém já viu esse filme aqui? Não. Então anotem esse filme, vão assistir, que é uma história real. Esse rapaz, ele estava em casa e ele usava aquelas botas, aqueles fivelão, aqueles cintos, like you use in Alabama, Tennessee, you know that. Aí usava aquelas fivelas de ferro bem pesadas e tinha prego nas botas dele. E veio um raio, ele estava no telefone. O raio veio, bateu, de uma forma tal que ele subiu, que as botas com os pregos ficaram no chão. E no piso, que era todo de ferro embaixo, tinha ferro, tinha concreto, subiu, ele bateu no teto e bateu e caiu em cima. Ficou em coma. Ele foi morrer, ele passou 8 horas, se eu não me engano, foi 7 horas, morto. O corpo dele estava no necrotério. E aí a enfermeira foi lá para pegar uma prancheta, alguma coisa, e viu o lençol subir e descendo. Disse, ele está vivo. Aí voltaram, reanimaram ele, esse homem voltou a viver. Ficou 15 dias em coma, depois voltou, e quando ele voltou com uma paranormalidade incrível. Esse aqui, esse aí. Pode voltar a foto anterior, que o nome do filme é esse. Esse é ele aqui, Lilde. Ele morreu em 2012, ou foi 2006, eu não lembro, ele já morreu. E a história desse homem é interessante. Ele conta que ele previa o futuro, ele viu o passado. Ele estava assim, andando com as pessoas, e de repente ele via tudo. Quem conheceu ele de perto foi o parapsicólogo baiano Clóvis Nunes, que é nosso amigo. E ele conta que ele parou no posto de gasolina e viu a mulher que estava abastecendo, viu ela se envolvendo num acidente e morrendo. Aí ele vai lá no carro dela, tira a chave do carro, entra no carro e vai. Aí de repente ele conta no livro que a mulher passa por ele, dando o dedo assim pra ele, dando tchau pra ele, dando outra coisa pra ele, né? E vai embora. E diz que quando chega mais na frente, quando vê, tá lá o acidente e a mulher morreu. E aí? Mas como é? O futuro existe ou não existe, minha gente? Porque ele viu acontecer o acidente. Para a gente entender paranormalidade, nós temos que sair desse paradigma vigente e entender que passado, presente e futuro
pode estar acontecendo ao mesmo tempo e a gente não se deu conta disso. Vou utilizar esse quadro para mostrar a vocês que o passado e o presente e o futuro podem estar acontecendo. Como é que os paranormais conseguem ver o futuro? Como as videntes conseguem ver o passado? Como isso é possível? Porque o tempo ele é relativo e o tempo é a invenção, a criação do homem. Quem criou o relógio foi o Macahan lá atrás. Até aqui, I didn't see. Eu vou fazer aqui esse negócio aqui não sai não. Isso aqui tá parecendo Brasil. Esse negócio aqui não sai. Nem lá no Brasil. É? Não, eu vou fazer com isso aqui mesmo. Faz de conta que a gente tá no Brasil. Pronto. Aí... primeiro mundo é outra coisa, né, rapaz? Quando era na minha escola era com giz. E eu tô fazendo psicologia agora, né? Eu tô fazendo, depois de velho, eu tô fazendo psicologia. Eu fiquei tão triste, aí eu falo com a professora, eu tô tão triste que a coisa que eu mais gostava não tem mais aqui. Ela disse, o que é, meu filho? Eu adorava apagar o quadro, mas não tem quadro, agora é tudo eletrônico lá, né? Então acabou, então, a idade, né? Então... Que dia o seu mentor trouxe o quadro pra você? Eu vi agora, mas não é de giz. Mas não é de giz, eu gostava daquele de giz. Da minha época. Aí, resultado. Vamos entender paranormalidade. Para a gente entender paranormalidade, a gente tem que entender a questão do tempo. A gente aprende na escola, ainda, é assim, que aqui está a Terra. Agora o negócio não quer arriscar. Diz o Ed, tá molhado. Aqui está a Terra e aqui está o Sol. Eu estou tentando. Tem outra cor aí vermelha, não tem não? É porque tá... Eu fui fazer o spray aqui e aí molhou tudo aqui, entendeu? Tá o primeiro mundo aqui, é uma coisa séria. Vamos lá. Calma, presidente. Calma que o negócio vai sair. Vamos lá. Aqui está o Sol. Vocês estão rindo. São de psicografia. Você não pode ficar rindo, não. Tirar desconcentrar um médio lá dentro. Espera aí. Agora vai. Aqui está o Sol e aqui está a Terra. Vamos entender, a gente aprende na escola que a Terra ela é cortada por meridianos de 15 em 15 graus, né? E que ela dá uma volta em torno dela mesmo, 24 horas, e dá uma volta em torno do Sol, 365 dias, e isso dá um ano. Esse é o chamado tempo geofísico, que foi criado, inventado pelo homem. Porque se eu resolver passar minhas férias, que eu vim para cá fazer palestra, em vez de estar passeando, vim fazer palestra, eu podia estar em outro lugar assim, passeando, mas eu vim de rever meus amigos, que eu adoro isso aqui, adoro fazer palestras. Aí eu resolvi passar minhas férias em Júpiter. A massa do planeta Júpiter, rapaz, eu acho que o problema é esse quadro, que é do Brasil. Aqui a massa do planeta Júpiter, ela é bem maior do que a massa do planeta Terra. Para Júpiter fazer esse processo de rotação e translação, um ano das minhas férias não daria. Teria que ser pelo menos 100 anos. Então, se a mente da gente sobreviver à morte biológica do corpo, ela não pode estar presa a um tempo inventado, criado pelo homem. É um tempo inventado. Esse tempo não existe. Porque aí a mente sobrevive, ela está presa para que tempo? A esse? A esse? A esse? Qual o tempo? Não existe. Ela é atemporal. Aí o que acontece? Vamos imaginar aqui agora, para a gente entender como é que funciona as percepções extrasensoriais e a paranormalidade. Agora ficou bom. Vamos imaginar que aqui está a Terra. Agora ela vai. Bem bonitinha. Olha aí. E aqui vamos imaginar uma estrela chamada Alfa de Centauro, que fica mais ou menos aqui. É porque está longe da Terra. 4 anos. A distância da Terra para Alfa de Centauro é de 4 anos-luz. É a distância daqui para aqui, certo? Nós estamos em 2020, aqui, 2020. Se Donald Trump resolver dar um explodir com isso aqui tudo aqui, vocês que votaram nele, Armandinho que votou nele, ela explodir aqui. Quando é que nós vamos ver, quando é que ela vai chegar, a luz vai chegar aqui a explosão? Em 2024. Certo?
Ela explodiu em 2020 e a gente vai ver em 2024, porque é 4 anos luz à distância. Mas se eu resolver pegar um astronauta da NASA e colocar ele na metade do caminho, ele vai ver a explosão em que ano? 2022. Ele está aqui agora no presente. Vamos supor que ele está aqui agora. Ele está vendo a explosão agora em 2022. Mas tudo não está acontecendo ao mesmo tempo. Ela explodiu em 2020. Ele está vendo a explosão agora em 2022. E aqui o pessoal desse planeta só vai ver em 2024. Passado, presente e futuro. Não foi tudo agora? Quer ver outra coisa? No Japão. Agora no Japão são 8 horas da manhã. Né? 9 horas, 8h30 da manhã. Já é futuro. Então, o que acontece? Para ficar fácil entender, o paranormal, ele entra no estado de consciência alterada e ele vai na frente, ele vê aquilo acontecer e volta com aquela sensação, olha, não pega aquele avião não, aquele avião vai cair, a pessoa não vai. Quantas histórias a gente já ouviu da pessoa ir pegar um avião e na hora não ir, desistir, sentir alguma coisa e não ir? Olha, algo me diz que você não deva fazer isso, a pessoa não faz. São as percepções extrasensoriais. Quer ver uma percepção extrasensorial maravilhosa? O sexto sentido de mulher. Ai, meu Deus do céu. O sexto sentido de mulher é um negócio sério. É uma percepção extrasensorial, sim, não é conversa não. Quem tem mulher que sabe que tem essa percepção, sabe que é verdade. E eu posso afirmar isso. Porque eu, antes de eu casar, eu tive uma namorada, né? Só que minha esposa não sabia. E que a gente casada, ela olhava, entrava no Facebook, eu não vou com a cara dessa menina no meu Facebook. Mas menina mora em Nova York, não tem nada a ver não. E ela era cismada com a menina, tinha uma cisma com a menina. Do nada. Aí quando a gente separou, depois separamos como amigos, tá? Enfim, já separou. Aí depois de um tempo, já separado, tudo, aí eu fui fazer uma palestra em Nova York. Aí eu reencontrei ela, aí eu bati uma foto. Quando ela viu, disse, eu sabia. Mas não tinha nada. Então, assim, o sexto sentido na mulher é um fenômeno de percepção extrasensorial. Quantas vezes a mamãe está dormindo no quarto e, de repente, ela dá aquele salão, ela acorda com o bebê, quando vai lá no berço, está lá o bebê engasgado. Ela sente aquilo lá. Né? Isso ocorre muito. Então, os fenômenos paranormais, eles precisam ser estudados. O Espiritismo é uma doutrina. Você tem o lado religioso da doutrina, que é o lado moral, que é onde a gente faz a reforma íntima, que é a coisa mais importante do Espiritismo. Só que essa reforma íntima, essa parte do Espiritismo que é a mais importante, ela não se dá através de forma religiosa. A reforma íntima, ela se dá através do conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Foi assim que o Cristo falou pra gente. Através do estudo. Então a gente não pode ficar apenas preso ao fenômeno, mas temos que entender o fenômeno. Não podemos ignorar o fenômeno. É preciso estudar. Por isso que o Newton, ele sempre faz a psicografia, mas ele faz a palestra. Para que as pessoas entendam o que é aquilo. Porque não adianta você vir só pela carta. A carta por si só não é nada. Você tem que entender o que está por trás da carta. O que está por trás do fenômeno. E aí, por trás do fenômeno, o que é que existe? Leis. Leis que os homens não conheciam. E que agora a ciência está explicando. E aí, essas leis que a gente tá estudando são leis da natureza. E é ali onde o Espiritismo se fundamenta. O Espiritismo é a única doutrina que não se fundamenta na Bíblia. O Espiritismo não se fundamenta na Bíblia. O Espiritismo é a única doutrina cristã que não tem a Bíblia, não tem os evangelhos, assim como o seu postulado básico. O Espiritismo, ele segue Jesus, tem Jesus como seu modelo e guia. Mas o evangelho não é, o Espiritismo não é segundo o evangelho. O evangelho é que é segundo o Espiritismo. Porque as concepções espíritas, elas são maiores do que as concepções evangélicas. Porque o evangelho, pelo evangelho, não explica o Espiritismo. Mas o Espiritismo explica os evangelhos. Então a gente tem que entender bem essa parte moral, religiosa, a parte filosófica da doutrina e a parte científica, a parte dos fenômenos, que é muito raro. Esse tipo de abordagem a gente não vê na casa espírita. Aliás, vê aqui no Broward.
Vê, porque o Broward realmente é uma casa diferenciada. E a gente aqui se sente muita vontade em falar, em abordar esse tipo de assunto. Que a gente vem falando, já falei desses assuntos em igrejas espiritualistas americanas. Eles adoram esse tipo de abordagem. Né? Eles adoram. É importante que a gente consiga juntar o aspecto religioso, o aspecto científico, o aspecto filosófico. Porque foi a orientação de Kardec, de que nós venhamos a aprender o espiritismo de forma coesa, coerente com os três aspectos.